Mabuhay, damas e cavalheiros, aqui é o Flávio Gavilos, que está começando mais um Chega de Telefone Sem Fio, né? Ou seja, aquele quadro daquele universo onde a gente analisa. Hoje a dislexia tá foda, então me perdoe, porque hoje provavelmente a gente vai ter muitos engasgos. Mas enfim, é aquele quadro onde olha, falei, a gente analisa estudos, artigos científicos sobre o que de fato acontece nesse universo da autodefesa, segurança, cultura de segurança, mentalidade de combate com facas e mundo afora. Né? Justamente para a gente ver o que de fato acontece, o que é real, o que não é real, sem achismo, sem essa coisa de apontar o dedo para cima e falar, tipo, coisas como normalmente a gente ouve, né? Do tipo, mas eu acho que, cara, não interessa o que você acha, não interessa o que está ali, que foi testado, que foi comprovado, que está escrito, né? Que teve gente que passou, sei lá, quantas noites em claro, testando, anotando dado, desempenho, avaliando, né? Então, essa coisa do cara ali, eu acho que porque isso aqui para mim é melhor. Porra, cara, não, né? E no estudo de hoje, a gente vai falar sobre os efeitos do treinamento de autodefesa baseado em reflexos do desempenho policial e situações simuladas de prisão de alta pressão. Cara, eu fico impressionado com o tamanho dos títulos de artigo científico. É quase um texto, é quase um parágrafo. Eu não sei por que isso é feito. Parece que o cara ele quer literalmente dizer tudo que está escrito no artigo no título já. Não sei se isso é de propósito, se é uma coisa que tem que ser assim, ou se é no intuito de não parecer duplicado o artigo, né? Então, já foram publicados tantos artigos no mundo que os caras começaram a estender o nome do artigo para não parecer que é um outro, ou alguma coisa assim, sei lá. Eu lembro que eu escrevi um artigo na faculdade também, com um nome grande pra caramba, que tinha a ver com... Pô, nem lembro o título, faz tanto tempo já. Mas enfim, o artigo diz respeito aos danos que eram causados por atletas em modalidades de combate, né? Então, analisar lá os traumas de cara que faz jiu-jitsu, taekwondo, boxe, enfim, fazer uma análise sobre isso. Uma dessas eu até posso trazer aqui, se eu achar o artigo, eu posso fazer uma análise dele aqui também, fazer uma análise do meu próprio artigo, olha só. Por que não, né? Mas enfim, vamos lá. Qual que era o tema desse artigo, né? Então, os policiais, eles regularmente precisam executar habilidades de contenção e autodefesa. Acho que isso é óbvio para todo mundo, né? E na Holanda, né, esse foi um estudo que foi feito na Holanda, eles recebem um treinamento padrão durante a sua formação e, após isso, uma espécie de reciclagem anual que conta com 2 ou 3 dias de prática, resultando em cerca de 4 a 6 horas de treinamento, algo que não é tão diferente aqui no Brasil. Então, não sei a questão do nível de treinamento, do quão complexo ou avançado é, né? Eu já ministrei esses tipos de treinamento em curso de formação para a Polícia Militar aqui do Paraná, ou sei mais ou menos como é que funciona essa estrutura, não sei como é que funciona lá na Holanda, né? Mas assim, a estrutura básica é mais ou menos essa. O cara recebe um treinamento padrão ali no curso de formação dele, e aí de tanto em tanto tempo, normalmente, às vezes anual, ou sei lá, a cada 6 meses, ou a cada um tempo determinado, é feita aí uma espécie de reciclagem, né? Mudam alguns critérios, mas não tende a fugir muito disso. A premissa é: o cara recebe um treinamento durante a formação, e aí, depois que ele é formado, ele recebe ali pequenas reciclagens para ele meio que ir se atualizando ou ir melhorando aquilo que ele já viu lá atrás. Né? Basicamente, é isso que acontece. Então, assim, o cara recebe lá o treinamento padrão igual para todo mundo, e aí, anualmente, ele recebe esses 2 a 3 dias, com um total aí de mais ou menos 4, 6 horas de treinamento. Novamente, como eu falei, não é uma coisa tão diferente do que a gente encontra aqui no cenário nacional, né? E assim, qual que era o problema dessa parada aí? O que eles estavam investigando? Mesmo com tão pouco treinamento, é esperado que o policial haja de forma adequada e proporcional às situações de violência. Novamente, nada diferente
aqui do Brasil. Ou seja, o cara ele não recebe nenhum estímulo contínuo de treinamento e, mesmo assim, né, as autoridades competentes que policiam os policiais, né, querem que ele tenha um desempenho excepcional. E assim, pensa comigo, qual foi a última coisa que você treinou, que você aprendeu, que você estudou, que você fez isso 2, 3 dias, treinou isso ali umas 2, 3 horas e você ficou excepcional nisso? Essa é uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos quando eles vão fazer algum treinamento comigo. Eu falo, cara, quando foi? Né? Que eu falo, cara, do treinamento contínuo, 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 contínuo. O cara quer fazer aquele curso de imersão, aquele curso intensivo. Eu não tenho nada contra um curso intensivo. Mas, assim, curso intensivo ele é para você pegar o âmbito geral do contexto, às vezes para você conhecer algo que você não tem muito aprofundamento, né? Às vezes é para você pegar uma sacada diferente, mas não que é para você ficar especialista naquela parada. Cara, você só vai ficar realmente bom com o treinamento constante. E aqui não é diferente. Cara, seja para falar um novo idioma, seja para tocar um instrumento, seja para aprender uma nova habilidade, para cozinhar, para escrever, para, cara, qualquer coisa, não interessa o que você faça na sua vida. Nada que você vai fazer 2, 3 dias ali por 2, 3 horas e ponto, você ficou excepcional. Posso pegar, cara, nem para, sei lá, mexer num site novo, aí você você demora muito mais que isso. Seu telefone, você comprou um celular novo, eu duvido que você aprendeu a mexer em todas as configurações dele, mexendo 2, 3 horas por dia, em 2, 3 dias. Eu duvido, duvido. Esquece. O meu celular, cadê meu celular? Tá aqui. Eu tenho esse celular aqui há, sei lá, uns 3 anos, mais ou menos. Até hoje eu não sei todas as configurações dele. Esses dias eu estava mexendo ali, eu, caraca, consigo fazer isso com o celular? Né, que era bloquear uns aplicativos diferentão lá, que mocar eles, né, é uma configuração nativa do próprio celular. Antigamente eu fazia isso, mas eu tinha que baixar o aplicativo e eu descobri que o celular sozinho faz isso. Né? Então é isso que eu estou querendo dizer, não faz sentido essa coisa de ficar tacando pedra no policial, mas você teve treinamento. Cara, beleza, mas quanto de treinamento? Né? Ele teve isso uma vez, né? Seria diferente de, por exemplo, o cara ele treina toda semana, treina lá, sei lá, 1 hora toda semana, e ainda assim o cara tem um desempenho ruim, aí beleza, aí vamos investigar. Pô, por que esse cara tá tendo um desempenho ruim? Pô, o cara tá treinando, tá lá dizendo que ele treina toda semana, que o cara sempre tá indo, por que o desempenho dele é ruim? Né? Agora o cara treina uma vez no ano, 2, 3 horinhas, e beleza, e deixa o cara por conta própria. E se o cara mesmo não vai buscar isso depois, ele toma na cabeça, simplesmente porque lá tá dizendo que o cara teve. Teve uma vez que eu fui dar uma instrução também para a Polícia Militar do Paraná, eu fui muito contrariado, né? Eu fui muito contrariado a mim mesmo, no sentido de que era pouquíssimo tempo, e eu falei isso pros caras lá, falei, cara, isso aqui vai só servir, né? Eu vim aqui, foi um convite, os caras queriam que eu viesse, então, porra, eu vim, mas isso vai servir mais para lá na frente, mais prejudicar vocês do que ajudar. Os caras olharam meio estranho, assim, porque, cara, vai estar dizendo lá no currículo de vocês que vocês tiveram o treinamento XPTO, só que assim, era uma turma gigantesca, era um treinamento lá de reciclagem, e tipo, eles estavam pegando tipo, todo o batalhão, e a cada semana era um punhadinho ali do batalhão que ia fazendo um treinamento. Era um treinamento de 40, 50 minutos. Cara, o que o cara vai aprender em 40, 50 minutos, cara? Aí vai aparecer lá, curso de reciclagem, treinamento XPTO, não sei o quê, combate com facas, combate com bastão, combate isso, combate aquilo, não sei o quê. Aí chega na situação, o cara tem que reagir em cima daquilo. Eu falo, não, mas você tá dizendo que você teve treinamento. Por que isso não ajuda nas devidas proporções? Cara, o cara teve 50 minutos de instrução. E aí os caras, tipo, né, pois é. Enfim, né, mas vida que segue. Vamos continuar aqui com o estudo, já estou meio que desviando aqui. Por isso, foi realizado um estudo, né, para analisar os efeitos do treinamento de autodefesa baseado em reflexos no desempenho da polícia em situações simuladas de prisão sob alta pressão. Pô, estou viajando, que parada é essa? Calma que vai fazer um pouco mais de sentido daqui a pouco, tá?
para investigar, né, o intuito era investigar uma abordagem alternativa de treinamento que pudesse melhorar o desempenho dos agentes de segurança em situação de risco. Então, basicamente, eles estavam tendo ali um desempenho e eles queriam saber se tinha uma abordagem melhor para possivelmente melhorar, né, esse desempenho deles. Pô, os caras já têm pouco tempo de treinamento, como é que a gente pode deixar isso mais eficiente? Ou seja, ter o máximo de resultado com o mínimo de esforço. Já que os caras têm tão pouco treinamento, como é que a gente pode extrair a nata da nata da nata da nata da nata para que eles tenham um desempenho melhor? Então, eles queriam fazer, né, esses testes comparativos para saber se a forma como eles estavam treinando já era suficiente ou se existia uma outra forma de elevar isso aí, né? Então, o estudo era para realizar o estudo, né, os participantes receberam 2 tipos de treinamentos, né? Então, o primeiro treinamento era o treinamento convencional, né, realizado pela própria instituição. Então, assim, era aquele treinamento que eles já recebiam ali no curso de formação. E o segundo treinamento é um treinamento com base em cenários de replicação intuitiva funcional. Pô, que parada é essa? Calma que vai ficar um pouquinho mais claro conforme a gente for avançando, beleza? Então, o objetivo aqui do estudo, né? O objetivo do estudo não era comparar as duas formas de treinamento entre si, mas sim analisar os efeitos do treinamento, que é a defesa baseada em reflexos, em comparação com o treinamento atual. Ou seja, eles não queriam eles não queriam comparar a execução técnica de uma metodologia com a outra. O cara ataca assim, 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 assado, você defende assim, 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 assado. Jeito 1, jeito 2, e compara as duas. Não era o objetivo, mas sim a forma de treinar. Como que isso era desenrolado durante os treinamentos. Então, por isso que o treinamento convencional foi usado como controle, para que fosse possível examinar os efeitos de ambos os treinamentos. Então, novamente, eles não estavam focados na parte técnica em si, na execução de um soco, de um chute, de um bloqueio, ou o que quer que seja, mas sim a forma como era feito o treinamento, beleza? Então, a metodologia era a seguinte, né? Os participantes foram separados em 2 grupos. Grupo 1 e grupo 2. Um grupo recebeu o primeiro treinamento convencional, então a forma como eles já treinavam aí desde que o mundo é mundo. E depois, né, eles recebiam o treinamento baseado em cenário, então o treinamento convencional, né, o treinamento atual, e depois o novo treinamento. Então, eles faziam um e depois faziam o outro. O grupo 2, né, foi o contrário. Então, ele recebeu primeiro o treinamento baseado em cenários, ou seja, o treinamento novo, e depois eles recebiam o treinamento convencional, o treinamento que eles já recebem, né, por padrão. Então, eles fizeram isso para fazer uma análise cruzada de desempenho. Então, porque assim, você pega, por exemplo, grupo 1 grupo 2, que você segue um treinamento e depois o outro. Você tem como comparar, né? Então, digamos lá, treinamento A e treinamento B. Então, tem o grupo 1, treinamento A e treinamento B. Aí você compara. E depois você tem o grupo 2, só que ele faz o treinamento A e o treinamento B, você consegue comparar entre um e outro, né, na questão do desempenho. Agora, quando você coloca grupo 1, treinamento A e treinamento B, você consegue comparar entre eles, beleza. Depois você pega o grupo 2, treinamento B e treinamento A, você consegue comparar entre eles nesse desempenho e comparar com outro grupo no sentido de que qual tipo de metodologia teve um desempenho maior, seja antes ou depois desse tipo de teste. Se ficou muito confuso, calma que depois eu vou explicar ali como é que foi feito isso, e aí eu te prometo que vai fazer muito mais sentido. Mas o fato é, você tem que saber que tinham 2 grupos, um recebeu o primeiro treinamento convencional e depois o treinamento novo. O outro grupo recebeu o primeiro treinamento novo e depois o convencional. Tá fazendo sentido até aí? Beleza? Tranquilo? Então vamos seguir lá. O teste propriamente dito, né? Os testes foram feitos da seguinte maneira, tá? Então, como que foi distribuída essa questão do treinamento novo, treinamento convencional, assim por diante. Então, primeiro, era feito um pré-teste, né? Como se fosse um teste zero ali, para saber onde é que o cara estava, né? Para saber o quanto que o cara progrediu, o quanto que ele, né, ficou melhor ou pior, para saber ali, ter ali como referência, né? Como base. Como é que é? Eu falei isso ali na frente.
É um treinamento controle, isso. Pré-teste era como para saber, para ter uma espécie de controle para saber em que ponto que o cara estava. Então, após isso, após o pré-teste, ele recebia um dos treinamentos. Qual treinamento? Bom, aí depende de cada grupo, né? Então, ele pode ter recebido ou treinamento novo ou treinamento convencional, dependendo de qual grupo que ele estava. Depois, ele fazia um pós-teste, que ia estar avaliando o desempenho dele comparado com o pré-teste. Então, o cara ele tinha lá um desempenho X lá, beleza. Né, no estado que você está hoje, eles aplicam lá um teste e aí você tem um desempenho. Aí eles te dão um treinamento. Aí eles avaliam esse treinamento comparado com o primeiro que você fez. Você foi melhor ou pior? Após isso, você recebe o outro treinamento. Então, para aqueles que receberam o treinamento convencional, né, então eles fazem o pré-teste, treinamento convencional, pós-teste, aí o treinamento novo. Se for o outro grupo, eles fizeram pré-teste, fizeram o treinamento novo, um pós-teste, aí o treinamento convencional. Entendeu agora? Fez sentido? E aí eles realizavam um pós-teste para fazer essa análise mais minuciosa. E assim, um detalhe importante é que, em média, cada pós-teste era realizado 5 dias após o treinamento do dia. Ou seja, isso aqui não foi feito numa sequência só, num tiro sólido de o cara faz o pré-teste, treino, pós-teste. Não, o cara fez ali um pré-teste, aí ele fazia um treinamento, seja o novo ou o atual. 5 dias depois, os caras falaram, cara, vem aqui, vamos lá, vamos avaliar o que você aprendeu lá atrás. Aí eles faziam lá o pós-teste. Após o pós-teste, ele realizava o outro treinamento, né? Seja o novo ou o atual. E aí, 5 dias depois, mais ou menos, né? Às vezes um pouquinho antes, um pouquinho depois, dependendo ali de pessoa para pessoa, eles realizavam um pós-teste, né? Para avaliar. Então, não era coisa instantânea, não era imediata. Então, tinha esse espaço de tempo para avaliar cada grupo. Legal. E aí, dentro desses testes, tinham os respectivos cenários. Então, a forma de avaliar eles, certo? Os participantes passaram por 6 situações de reação, que foram essas aqui. Uma delas tinha a ver com ataque de faca, então o inimigo, né, no caso, o suspeito, o agressor, enfim, né, o cara do outro lado, não agente de segurança, ele fazia ali um ataque com faca, um ataque com arma de fogo, então o cara sacava uma arma de fogo, tentava disparar contra o policial, alguma coisa nesse sentido, empurrões, então o cara ficava ali, tipo, se afastando do policial, o cara ele tentava chegar próximo, ele ia lá, empurrava o cara, golpes traumáticos, então envolvia ali soco, chute, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Resistência, esse aqui na resistência seria algo mais ou menos como o cara tá sendo abordado ali, alguma coisa assim, e o cara fica resistindo, fala, cara, pô, vamos lá, vou te conduzir, o cara, não vou, vocês não vão me tirar daqui, não vou, né, e fica gerando essa resistência. E empurrões com resistência, que é mais ou menos ali uma mistura aqui do 3 e 5, onde o cara ele tenta chegar perto, o cara, tipo, não vou, se afasta, me larga, me solta, não chega perto de mim, não me toca. Então, era mais ou menos esses cenários aqui, que são cenários que eram mais ou menos típicos ao dia a dia ali do agente de segurança. Então, basicamente, eles chegaram para os caras e falaram, cara, como é que é um dia típico aí? Quais são as situações que você encara? Aí, fizeram um estudo e analisaram que esses seriam os mais comuns. Né? Não só esses, mas os mais comuns. E aí, dentro disso, quais foram os resultados? Deixa eu afastar um pouquinho aqui para você conseguir ver melhor. Então, assim, em situações de alta ansiedade, isso aqui é importante, tá? Porque a gente vai estar futuramente falando sobre um estudo específico, um estudo muito legal, que mostra que o tipo de desempenho, se é de alta ou baixa ansiedade, faz total diferença no seu treinamento. Então, em situações de alta ansiedade, uma análise mais profunda revelou que, após o treinamento baseado em cenários, a ansiedade diminuiu significativamente e teve um impacto positivo na gestão de situações críticas. O que isso quer dizer? Que quando você trazia o cara para um método de treino que parecia mais com o ambiente de trabalho dele, mais parecido com o que ele vinha enfrentar de fato, ele tinha um controle emocional muito mais
profundo. Então não gerava aquele desespero, aquela ansiedade, aquele medo, aquela angústia do tipo, meu Deus, e agora o que eu faço? Por quê? Porque já era familiar. Ele já tinha visto isso de alguma forma no passado. Ele já presenciou, não exatamente igual, mas ele já presenciou isso de alguma maneira. Então, a ansiedade dele era menor. Eu falei, cara, eu já vi isso, eu já fiz isso de alguma forma. E o estudo mostrou que o treinamento convencional foca apenas na execução isolada das técnicas, enquanto o treinamento baseado em cenário coloca o agente dentro de uma situação similar ao que ele encontraria na vida real. Então, que é o que a gente acabou de mencionar. Então, assim, o treinamento convencional, né, seja dos policiais da Holanda, seja aqui no Brasil, seja no mundo inteiro, a maioria, existem exceções, claro, mas a maioria foca no treinamento isolado de técnica. Ó, se o cara ataca assim, você defende assim. Se o cara faz isso, você faz aquilo. E aquela coisa quadrada, dura, engessada, né? Não estou dizendo na questão da fluidez da técnica, estou dizendo do tipo, cara, se o cara faz A, você responde B e simples assim, sabe? O cara socou, você bloqueia, você acelera, você defende, você esquiva. O cara esfaqueou, você faz isso, você faz aquilo. Não tem ali o contexto, entende? Então, digamos que o cara recebe um treinamento lá, focando aqui no dia a dia do agente de segurança, né? Para você algemar o cara, você faz assim, 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 assado. Beleza, essa seria a parte mais isolada, técnica. Só que aí chega lá na situação, o cara, ele, sei lá, abraça uma árvore. Fala, cara, não vou, vocês não vão me tirar daqui e abraçar. E aí, o que faz? Né? Tipo, porra, eu sabia se o cara tivesse ali de pé, né? Não tivesse agarrado em nada, fosse colaborativo, por assim dizer, né? Mas o cara, e aí? O cara deitou no chão. O cara, não vou, não sei, deitou, se agarrou no portão, como é que eu faço? Né? Então é mais ou menos isso. Então você a parte técnica é importante? Sim, é importante, mas você colocar ela dentro de um contexto. Já falei isso anteriormente, né? Dentro do método faca preta, por exemplo, a gente vê isso. Né? Então a gente trabalha sim a parte técnica, mas a gente também explora, né, os cenários, as situações diferentes, como fazer isso. Tá? Então é nisso que o estudo mostrou, né? Que quando a gente traz o treinamento para um ambiente simulado, uma coisa familiar com aquilo que você vai enfrentar, o seu desempenho melhora, porque você tem esse controle. Porque assim, você treina a parte técnica, 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 mas só a técnica em si não é necessariamente familiar com aquilo que você vai ver. Tá? Agora, quando você coloca isso dentro de um ambiente, dentro de um contexto, aí beleza. Cara, tem como eu falei, não são todos, mas eu já vi treinamento de, né, já que a gente está falando de agência de segurança, eu já vi treinamentos onde os caras faziam realmente um ambiente simulado mesmo. Então, o cara ia lá, tinha que fazer, tipo, por exemplo, uma perseguição, né, ou fazer ali uma contenção de um suspeito, e aí os caras colocavam viatura com giroflex ligado, sirene moendo, o pessoal berrando, gritando, né, como se fosse ali os próprios alunos, né, sendo tipo uns figurantes ali, os caras, olha lá, violência, não sei o quê, o cara tá filmando, tudo mais. Uma coisa realmente mais próxima do que os caras vão estar enfrentando no dia a dia deles. Os caras falam, contenção, beleza, vai fazer assim, 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 assado. Show, essa é a parte técnica. Mas e todo o resto? Isso também é extremamente importante. E aí, quando o cara ele passa por esse tipo de treinamento, mesmo que numa situação real seja exatamente igual, nunca é, nenhum plano sobrevive ao plano de batalha, mas assim, já é mais familiar. Ele já viu aquilo de alguma forma. Né? Cara, não é igual, mas assim, não sou necessariamente o melhor do mundo nisso, mas eu já fiz em algum momento. Sei como virar. Essa é a ideia, beleza? E aí, o que você achou desse estudo? Né? Eu vou estar disponibilizando esse mapa mental aqui para você baixar, tá? Se quiser dar uma relida depois, usar como referência aí. Vou deixar o artigo na íntegra aqui também para você poder ver aí com seus próprios olhos o artigo completo, né? Como falei anteriormente, aqui eu não coloco todo o artigo, né? Aqui eu coloco só um resumo dele, só os pontos chaves ali para fazer mais sentido. E comenta aqui embaixo
né? O que você achou desse resultado? Você acha que faz sentido? Você acha que não tem nada a ver? Você acha que só a parte técnica é suficiente? Você acha que a parte de treinamento por cenário faz mais sentido, faz menos sentido? Não sei, coloca aí essa opinião e a gente vai debatendo sobre isso. Maravilha? Então, forte abraço e a gente se vê no próximo Telefone Sem Fio. Eu ia falar outra coisa, ia falar os estudos de casa. Estudo de casa é outro universo, que também é muito divertido. Valeu, falou, até mais.